Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a oração, a súplica e a intercessão, o poder que elas têm, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que se vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, ele na sua carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, ele começa da seguinte forma, exortando que nós devemos fazer orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, inclusive pelos governantes. No verso 2 ele declara que nós temos que interceder pelos reis e todos aqueles que são revestidos de autoridade sobre nós, para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila. Nós estamos em ano de eleição presidencial e muitas das vezes, por causa de um costume que foi colocado e implantado em nós, muitas pessoas acham que não vai resolver o nosso poder de decisão de irmos até as urnas. De fato e de verdade, nada vai ter valor se você não interceder pela sua pátria e pelos governantes que assim a regem. Independente de você ter apreço pelo governante ou não, é importante orar por todos aqueles que exercem autoridade, porque é o mandamento do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, nós temos muitos representantes cristãos lá no plenário. Só que é importante entender que existem uns que têm unção de rei, governo, e outros têm unção de sacerdote, intercessão. O Senhor nos levantou para intercedermos pela nossa pátria, e o Senhor os levantou para reger a cidade com justiça, o país com justiça. E por que se torna tão importante a oração, súplica e ação de graças por todos os homens? Pelo que está escrito no verso 5, porque existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então se faz necessário você interceder e agir com ações de graças para que Ele possa agir ao nosso favor e nós possamos viver em paz e tranquilidade, porque a bênção da paz e tranquilidade ela é condicional à busca por ela. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre a parceria que nós temos com o nosso Deus e Criador. A parceria do natural e do sobrenatural. O que seria natural? Ir às urnas no dia da votação, isso é algo natural. Interceder para que a mão de Deus venha agir e nós venhamos viver em paz e tranquilidade, que é o que está prometido nesse texto, isso já parte em partes do nosso Deus, porque Ele necessita que nós venhamos orar. Não que necessariamente Ele necessite da nossa oração, mas Ele quer a nossa coparticipação. Nós intercedemos, Ele age. Nós intercedemos, Ele faz as coisas acontecer. Nós intercedemos e nós conseguimos viver em paz e tranquilidade. Nas últimas eleições, existe um número que me deixou um tanto preocupado. Um número de jovens de 16 a 20 anos que decidiram simplesmente não comparecer até as urnas porque não era obrigatório. O meu avô ele faleceu com 93 anos e, se não me falha a memória, até os 70 anos você é obrigado a votar, pois ele até o último ano que ele teve vida, ele foi lá exercer o direito e dever de cidadão.
Então eu fico a me perguntar, por que as pessoas elas oferecem tanta resistência em fazer algo que é gratuito, em fazer algo que vai trazer benefício maior para nós, para a nossa sociedade e para as próximas gerações? Eu fico a imaginar por que tanta resistência. Talvez a resposta ela é mais prática e mais simples do que nós imaginamos, porque nós fomos condicionados desde a época de escola em que religião, futebol e política não se discute. Eu acredito que minha opção por um time não vai influenciar em nada a você. Certamente, o meu posicionamento religioso talvez te influencie, mas de uma forma muito relativa. Agora, a decisão política, ela não só afeta a você, a minha decisão, ela afeta a você, aos seus filhos e aos seus netos, como também a sua decisão política, ela afeta a mim, aos meus filhos e aos meus netos. O tema de hoje, por mais que pareça o assunto ser política, não é. É que enquanto nós estamos nessa terra, é fato e é verdade que nós usufruímos dos benefícios dela. E a palavra do Senhor, ela nos autoriza a falar de determinados assuntos. E o mais importante de tudo, nem todos devem se enredar no que diz respeito à carreira política. E até um dos motivos ao qual o Senhor me inspirou para fazer esse vídeo. Existem pessoas que o Senhor, ele deu a unção de sacerdote. O que o sacerdote ele faz? O sacerdote, ele intercede. O sacerdote, ele traz a oferta diante da presença do Senhor. O sacerdote, ele ministra o culto na presença do Senhor. E existe também a unção de rei. A unção de rei é muito prático e simples de se dizer. É todo aquele que exerce governo, seja numa cidade, seja num estado, seja num país. Todos aqueles que estão munidos de autoridade para reinar, para governar. E não somente a autoridade para governar. Também as Forças Armadas nós temos como algo que seria pessoas que exercem autoridade sobre a população. E essa nós também devemos interceder. Tanto a autoridade política quanto a autoridade militar. Intercedendo por ela, nós garantimos diante do Senhor tranquilidade e uma vida muito plena nessa terra. A diferença entre oração e súplica. Oração, ela é muito semelhante ao conversar, dialogar. É quando você está buscando um momento de intimidade com o seu Deus. A súplica já é uma oração mais fervorosa como clamor. É quando você em alta voz chega diante do Senhor e reivindica uma bênção dele específica ou intercede por uma pessoa. Já ações de graça é quando você recebeu algo da parte do Senhor ou pelos olhos da fé você já começa a adorar e bendizer o nome dele por grandes feitos que ele tem feito. E dentro da oração e súplica ainda existe a intercessão. Eu gosto de explicar a intercessão quando eu falo, imagine na escola aquele brigão. Aquele rapaz, aquela moça que já é um repetente, é mais velho que você, é mais forte, é mais alto e justamente resolveu fazer você de saco de pancada. Imagine só que dentre essa ação existe uma pessoa que ela surge como intercessor. Aquela pessoa que ela vai apartar a sua briga e vai dizer, não, esse rapaz, essa moça você não vai tocar. Então automaticamente essa pessoa ela intercedeu pela sua causa. No mundo espiritual não é diferente. A intercessão, ela age da seguinte maneira. Quando você vê uma pessoa em opressão e você decide interceder pela causa dela, é como se você se colocasse entre a pessoa e o brigão. Nesse caso, o espírito maligno que está afrontando ou oprimindo aquela pessoa. E você começa a interceder. E a glória de Deus se manifesta na vida daquela pessoa e aquela pessoa fica em liberdade. Mas se prepare, antes de interceder por qualquer pessoa, se revista primeiro. Porque para todo ataque existe o contra-ataque. Mas por que se torna tão importante a intercessão, a oração, as suplicações de graça por todos os homens, inclusive pelos governantes? Uma das coisas é a parceria que eu falei, do Senhor mover no sobrenatural, algo que nós iniciamos em uma ação natural. Quando nós oramos, nós temos uma ação natural que ativa algo no mundo espiritual. Isso é extraordinário, para que possamos viver uma vida tranquila e sossegada. Contrapartida, nós também temos o que o versículo 5 diz, porque existe apenas um mediador
entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem, aquele que, sendo Deus, se despiu da sua glória, se fez frágil como nós e combateu o bom combate, venceu aquela cruz, levou todos os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade sobre os seus ombros, e hoje nós temos a paz. Então é importante a intercessão para devolver o governo para aquele que é de direito. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.